A pré-história é o período que acompanha a evolução da Terra, do homem e de todos os seres vivos. O estudo da pré-história nos permite acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos até o surgimento de ferramentas que possibilitaram o aperfeiçoamento no estilo de vida dos seres humanos. Foi assim que chegamos ao homem moderno que somos hoje. Porém, apesar de a ciência já ser muito avançada nos dias de hoje, a vida dos homens das cavernas ainda guarda muitos mistérios. Nossos primos mais próximos evolucionários, os neandertais, tinham a estrutura muito parecida com a do Homo sapiens. Porém, enigmas sobre seu tamanho e composição corporal ainda intrigam os arqueólogos. No entanto, alguns mistérios sobre tal espécie foram esclarecidos recentemente, quando pegadas de neandertais com 80 mil anos foram descobertas na França. Mas antes de assistir ao vídeo, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. O termo pré-história talvez seja um dos mais injustiçados de todo o conhecimento histórico. A expressão em si transmite a ideia de que pré-história é tudo aquilo que tenha vindo supostamente antes da história, ou seja, antes dos primeiros registros escritos terem sido feitos. A disciplina histórica, etnocêntrica e excludente, especialmente a partir do século XIX, definiu que a história deveria ser produzida com base em documentos oficiais ou da burocracia geral do Estado. Neste sentido, as populações que não dominavam a escrita ficaram subalternizadas e foram, por muito tempo, consideradas irracionais ou uma parcela pouco desenvolvida dentro da sociedade. Desta forma, já que a ciência em si olha para a pré-história como algo ultrapassado demais, como os cientistas podem lidar com grupos e sociedades ágrafas que não tinham o domínio da cultura escrita? Acontece que, por mais que seja dito o contrário, embora ágrafes, esses povos não ficam de fora da história e têm seu lugar reservado nos estudos históricos. O acesso ao passado se dá pelo trabalho de arqueólogos, antropólogos, biólogos e paleontólogos em conjunto. O primeiro fóssil foi encontrado no século XIX, quando houve a definição de campos científicos como antropologia, história, arqueologia. Neste mesmo século, criaram-se as primeiras instituições voltadas para o estudo da cultura material do passado remoto. Os estudos biológicos, arqueológicos e antropológicos definem que o gênero Homo pode ser encontrado há 2,5 milhões de anos. O Homo habilis é o primeiro do gênero a ser definido e foi encontrado na parte oriental do continente africano. Foi o Homo habilis que iniciou a atividade de lascar pedras para a confecção de ferramentas e utensílios e marcou o início do que chamamos de Idade da Pedra, e dentro deste recorte, do Paleolítico. Já o Homo erectus foi responsável pelo domínio do fogo e sua aparição data de aproximadamente 2 milhões de anos, 500 mil anos depois da primeira espécie Homo. Estes foram os primeiros a migrar para longe e chegaram em locais fora do continente africano, caminhando em direção ao norte, há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Por fim, os Homo sapiens datam de 500 mil anos e foram encontrados na Etiópia com datação de 160 mil anos. Já o Homo sapiens tem sua existência há 50 mil anos. Outras espécies que foram registradas, porém, não sobreviveram, como é o caso do Homo sapiens neanderthalensis, ou homem de Neandertal, como também é conhecido. Os grupos humanos pré-históricos deixaram rastros de sua existência, seja por meio da cultura material, seja pela expressão artística. A arte rupestre foi uma das formas de expressar o cotidiano por meio de pinturas e gravuras deixadas na pedra em paredes de abrigos e das cavernas. Inicialmente, as figuras representavam apenas animais e, paulatinamente, foram dominando a técnica e produzindo imagens mais complexas, chegando a representar também figuras humanas em atividades de rituais e de caça. Em resumo, podemos dizer que as pinturas rupestres representavam o cotidiano dos grupos humanos. Outra técnica pré-histórica é o desenvolvimento da cerâmica. A transformação da argila em utensílio foi importante para esses grupos humanos, pois a confecção de potes para a conservação de alimentos foi crucial para o aumento demográfico. Além disso, neste tipo de materiais, o cozimento de alimentos era possível e as carnes não eram mais consumidas cruas, diminuindo o índice de mortalidade.
A pré-história foi, portanto, um período rico em atividade humana, diverso em diferentes experiências e que é caracterizado pelo desenvolvimento e sobrevivência do gênero Homo, sua difusão pelo globo e pelo domínio de tecnologias como o fogo, técnicas de manuseio de materiais, como a pedra lascada e a pedra polida, e expressões artísticas como a arte rupestre. Mas vamos retornar ao que dissemos antes desse vídeo. Após a aparição do homem, como conhecemos hoje, o homem neandertal apareceu por pouco, mas logo desapareceu, não sobrevivendo por muito tempo. No entanto, uma nova descoberta parece mudar completamente o que sabemos hoje sobre essa antiga espécie. Há 40 mil anos na Europa, o Homo sapiens não era a única espécie humana existente. Havia pelo menos outras 3, e entre elas os neandertais. Extraordinariamente parecidos conosco, eles viveram em regiões do continente por mais de 300 mil anos. Os neandertais eram resilientes. Existiram por cerca de 200 mil anos a mais do que a existência total dos seres humanos modernos até hoje. As últimas evidências deixadas por eles datam de 28 mil anos atrás, o que dá uma estimativa de quando a espécie foi extinta. Ou seja, ela não resistiu como o Homo sapiens, por exemplo. Fósseis mostram que, no fim, os poucos que restavam sobreviviam em lugares como Gibraltar. As descobertas feitas nesse território britânico no sul da Península Ibérica estão nos ajudando a entender mais sobre os últimos neandertais e revelando que eles eram muito mais parecidos com a gente do que acreditávamos anteriormente. Na corrida para solucionar dúvidas sobre a espécie dos neandertais, um grupo de cientistas descobriu recentemente 257 pegadas na costa da Normandia, na França. Milagrosamente, os rastros permanecem intactos mesmo depois de mais de 80 mil anos. Publicada no periódico de uma revista científica, a descoberta foi feita no sítio arqueológico de Le Rosel. Descoberto nos anos 60, o sítio de Le Rosel faz parte de um sistema de paleodunas do período Pleistocênico Superior. Com uma praia e uma falésia ao lado, há escavações arqueológicas anuais neste sítio desde 2012. Além de pegadas de hominídeos, foram descobertas em Le Rosel 8 impressões de mãos e 6 vestígios de animais. Provavelmente todos estes vestígios ficaram preservados devido à areia transportada pela ação do vento quando o sítio fazia parte de um sistema dunar. Quanto às 257 pegadas de neandertais descobertas recentemente nesse local, foram identificadas entre 2012 e 2017 e atribuídas a este grupo de humanos por diferentes motivos. Primeiro, e apesar de não terem sido descobertos vestígios de ossos em Le Rosel, estima-se que essas pegadas tenham cerca de 80 mil anos, porque os neandertais seriam os únicos humanos nesta parte da Europa nessa altura. Por isso parece óbvio atribuí-las a eles. Como já dissemos, os neandertais surgiram há cerca de 400 mil anos e viveram na Europa e no Médio Oriente, tendo se extinguido há cerca de 28 mil anos. A descoberta foi atribuída a essa espécie também por outro motivo. Estas pegadas estão associadas a ferramentas de pedra encontradas neste sítio que são semelhantes às de outros sítios arqueológicos. E por último, outro motivo é que a morfologia das pegadas é consistente com a anatomia dos neandertais. As pegadas dos neandertais são relativamente mais amplas, sobretudo no meio do pé, do que as dos Homo sapiens, a nossa espécie que tem um pé mais robusto e um arco menos pronunciado. Foi isso que disse Jeremiah Duveau, paleoantropólogo do Museu Nacional de História Natural, na França e primeiro autor do artigo. Para saber mais sobre estas pegadas, a equipe de cientistas fez modelos a 3 dimensões de algumas delas. E o que eles descobriram? Estas pegadas nos dão um ponto de vista único de momentos da vida dos neandertais e da composição dos seus grupos, disse o paleoantropólogo Jeremiah Duveau. Através da análise das pegadas, a equipe concluiu que há 80 mil anos esteve em Le Rosel um pequeno grupo de neandertais que teria entre 10 e 14 indivíduos, composto sobretudo por crianças e adolescentes. O indivíduo mais novo deste grupo teria 2 anos. De acordo com o artigo científico, os vestígios de hominídeos descobertos em Le Rosel representam o maior conjunto icnológico atribuído a hominídeos arcaicos e, em particular, a neandertais, ao conter mais de 95% de todas as pegadas atribuídas a este táxon. Afinal, os sítios com pegadas de hominídeos são bastante raros.
Por isso, para Jeremiah Duveau, as pegadas encontradas nos permitem ter um retrato privilegiado da estrutura dos Neandertais há 80 mil anos. É como se estivéssemos retornando 80 mil anos no passado. E é isso mesmo que o estudo da história faz conosco. Nos faz voltar milhares e milhões de anos atrás. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!